CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros internautas, que o nosso dia seja muito proveitoso, aqueles também que estão aqui para o passe de cura. E hoje o nosso estudo será com o nosso Beira, que é uma pessoa assim, muito, muito querida ao nosso coração. O comentário no momento do passe será do nosso querido companheiro Carlos, também muito querido. Que todos nós possamos ter alegria nos nossos corações de escutar mais uma vez falar sobre as orientações que o Mestre Jesus nos trouxe, nos mandou através dos espíritos amorosos que o nosso querido Allan Kardec codificou para melhor entendimento dessas orientações. A gente lembra que a nossa casa é uma casa que tem uma obra social que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino, e como toda obra social, nós necessitamos da ajuda de cada um de acordo com as suas possibilidades, ajuda para que a gente possa compor as cestas básicas, ajuda para a obra social, que é o café da manhã e o almoço nos dias de sábado que a gente tem aqui, dos nossos queridos assistidos. Nós também somos assistidos, só que nós somos assistidos espirituais. Então, todos nós somos assistidos. E sábado nós temos o almoço, o café da manhã, a evangelização das crianças, a evangelização das mães, todo um trabalho belíssimo que ocorre aqui aos sábados, e que aqueles que puderem, quiserem vir conhecer, serão todos muito, muito bem-vindos. Nós também pedimos àqueles que se encontram aqui ou aqueles que estão em suas residências, nós temos a Bolsa de Natal, que é das crianças. Muitas vezes tem crianças que só essa bolsa recebem. É o presente de Natal, né? Então, aqueles que puderem pegar uma bolsa, a gente pode até lembrar assim, eu não posso pegar uma bolsa porque eu não posso comprar todos os itens, mas vocês podem dividir entre a família, entre os amigos, né? Então, é muito bom que a gente possa ter esse movimento de fazer essa caridade. A caridade não é para o outro, a caridade é para nós. É o movimento das nossas mãos, de uma forma já fazendo essa caridade. Então, o nosso estudo de hoje, como eu já falei, é do nosso Ubirajara, esse amigo querido, que será do Livro dos Médiuns. E a gente vai dar início, então, à nossa reunião, lendo o Evangelho, que hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados. Esse capítulo é muito bonito, e é o item 21, desculpem, que é um item assim de muita reflexão para todos nós, que às vezes traz dor, né? Para aqueles que ainda não têm muito entendimento sobre a doutrina espírita, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Item 21. Quando a morte vem até vossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis que Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida
para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisso que tendes necessidade de vos elevar acima da terra, a terra da vida, para compreender que o bem muitas vezes está lá onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se vê, onde se crê, ver a cega fatalidade do destino. Por que avaliar a justiça divina pelo valor da nossa? Então, a gente vai solicitar para que vocês leiam esse item. E vamos, então, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, para podermos dar início à nossa reunião pública da linda manhã de hoje. Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos em Teu nome, para buscar o conhecimento que nos liberta, para termos a oportunidade de ter o contato mais íntimo com os amigos espirituais da nossa casa, com o nosso altivo, com todos os trabalhadores que estão na cura e na reunião pública. Ó Jesus, nossos corações tenham a gratidão imensa por a oportunidade de estarmos nessa casa que nos recebe com carinho e com amor. Abençoa os nossos queridos companheiros que irão trazer os Teus ensinamentos, Jesus. Ajuda a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, e em nossas residências. E em nome desses espíritos amorosos da nossa casa, em Teu nome, Jesus, como mestre e como médico, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, que a tudo isso permite, é a Ele que solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo do Livro dos Médiuns, que o nosso companheiro muito querido vai trazer para nós, é o capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Perda e Suspensão da Mediunidade, é o item 220. A gente só vai ler um pedacinho, para o nosso Birajara falar sobre tudo isso para nós. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Aqui estão as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas sobre este assunto. O nosso Birajara vai falar para a gente sobre isso. Que Jesus o abençoe. Bom dia a todos e bom dia a todas. Aos encarnados e desencarnados que se encontram na casa de altivo, né, e aqueles que também estão nos seus lares, aqueles que não puderam hoje aqui comparecer. Estar numa casa espírita, pelo menos para mim, eu considero uma bênção, porque é numa casa espírita, por adotar e escolher essa doutrina como sendo meu caminho, né, como sendo meu norte, né, é que nós verificamos que numa casa espírita o estudo da doutrina dos espíritos,
quer muito dizer a cada um de nós, porque nós somos espíritos. Então, é uma mensagem que chega para todos nós, para que possamos seguir um caminho que não é diferente do caminho que Jesus já veio nos dizer há tanto tempo e que continua ainda nos dizendo, né? Mas estudar essa doutrina no seu Pentateuco e nos 400 livros de Emmanuel, nos 200 de Divaldo e tantos outros, né, companheiros, amigos, irmãos, que trazem para nós, né, esse rumo, esse norte. Dificilmente alguém entra numa casa espírita, assiste um estudo, participa de um estudo e quando sai diferente, já não é a mesma pessoa. Porque nós temos muito material para reflexão, nós temos muito material para pensar. E um deles é isso aqui. Hoje eu não considero isso aqui uma palestra, e sim um estudo, né? Porque a gente vai estudar o que tem no Livro dos Médiuns. Essa daqui é uma edição que é da FEB, tem as edições que é do Leon Denis, que também são maravilhosas, né? E o Livro dos Médiuns, para que a gente tenha apenas uma noção do que ele importa para cada um de nós, é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível. Então, é um espiritismo experimental. Todo médium que trabalha na casa espírita tem que ter estudado ou está estudando esse livro, porque ele é o guia para os trabalhos na mediunidade, né? As dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro, né, da codificação, né, que Kardec compilou. E do Livro dos Espíritos saem os outros 4. Então, da parte primeira é a Gênese, da parte segunda é o Livro dos Médiuns, da parte terceira é o Evangelho e da parte 4 o Céu e o Inferno. Então, todos esses 4 livros, eles estão praticamente dentro do Livro dos Espíritos, mas é necessário nos trazer mais subsídios. Então, Kardec que compilou os outros livros também. Hoje, o nosso estudo, ele vem desse capítulo que fala da formação do médium. Por isso que é importante o médium que for trabalhar numa casa espírita estudar esse livro, né? Médium que vai trabalhar em mesa de desobsessão, médium que vai trabalhar nas mesas de radiação, dando passe, psicografia, psicofonia, ou seja, todos os tipos de mediunidade, né? E hoje o assunto que ele nos traz dentro da formação dos médiuns é perda e suspensão da mediunidade. É um assunto que muitas pessoas ainda desconhecem, né? Até mesmo médiuns que trabalham dentro de casas espíritas desconhecem um pouco desse assunto. Pensam, né, que a mediunidade é algo que pertence àquela pessoa, né? E a mediunidade ela é orgânica, todos nós somos médiuns, sem exceção, só que aqueles que vieram com uma mediunidade mais aflorada são os espíritos que solicitaram nessa encarnação virem como médiuns para trabalhar com a sua mediunidade. E mesmo assim, muitos não querem saber disso, não querem ter, entre aspas, essa responsabilidade, né? Porque os apelos da terra, da matéria, é muito maior do que os apelos do espírito, porque o da matéria está visível, é externo, do espírito é invisível, é interno. Então, você desvendar e começar a verificar o que tem no seu interno, às vezes é muito doloroso. E as pessoas, na maioria das vezes, né, optam por não desenvolver, entre aspas, essa mediunidade e ficar apenas, né, transitando na parte material do planeta, né? Nós não trabalhamos com desenvolvimento da mediunidade, nós trabalhamos com educação da mediunidade, porque eu não vou desenvolver algo que está deseducado, que está totalmente equivocado, atrapalhado.
porque todas as mediunidades, quando elas começam meio que conflituosas, porque é algo que muitos de nós não explica, né? O que acontece exatamente conosco. É muito complicado explicar aquele que trabalha e que sente a mediunidade, e isso no passado era muito pior, né? Porque a gente não tinha o hábito do estudo. Hoje, graças a Deus, a grande maioria das casas espíritas, elas se dedicam bastante à aquisição desse conhecimento. Então, a gente, quando conhece, quando a gente sabe, fica mais fácil para a gente entender o que está se passando. Eu estou com 75 anos hoje, mas quando eu tinha lá meus 10, 12 anos, eu já tinha uma mediunidade já ostensiva, entre aspas, né? Era algo que eu não entendia, ninguém entendia, e era numa época, 60 e tantos anos atrás, era uma época em que as casas espíritas não eram como hoje. Não se explicava muito, não tinha muito estudo, tinha muito fenômeno, tinha muitas manifestações, mas não tinha estudo, então a gente desconhecia. Então, muitos dos médios que vieram à Terra para trabalhar com a sua mediunidade e não conseguiram naquela época, né, principalmente dessa época para trás, né, muitos até foram internados em sanatórios psiquiátricos, porque as pessoas achavam que a gente estava ficando maluco, estava louco, então interna, toma remédio, toma injeção. Naquela época tinha até choque elétrico, né, que é uma barbaridade, mas acontecia de tudo por conta de algo que a gente não conseguia explicar, né? Era algo muito além do nosso entendimento. Então, mediunidade é uma coisa muito, 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 muito séria. E todos nós somos médiuns, não tem exceção. Uns mais aflorados, outros não sentem absolutamente nada, né? Tem até o nosso querido Paulo Nagai, né, que é um amigo do coração, né, e ele sempre fala, né, que ele não sente nada, nem arrepio, nem nada, não tem absolutamente nada. Eu falei, lógico, a sua mediunidade é você estudar o que você estuda para poder ensinar para a gente, para passar para a gente. É uma mediunidade lá intelectual, seja lá qual seja, mas você não precisa, se você tivesse que exteriorizar a sua mediunidade, talvez você não tivesse a capacidade de passar para a gente que hoje você passa. Né? Eu faço o curso online com ele aos sábados, às 9 horas da noite, né? De livros do André Luiz, e a gente criou uma amizade muito grande desde os tempos lá do nosso querido Altivo, né? Ele me ensinou bastante e continua me ensinando. Mas vamos ver aqui o que nos traz essa lição para todos nós. Vai esclarecer muitas dúvidas que nós médiuns temos, né, com relação a esse termo de perda e suspensão da mediunidade. Então quer dizer que eu posso perder a minha mediunidade, eu posso deixar de psicografar, eu posso deixar de psicofonar, né? Ou eu posso suspender isso por um momento, temporariamente. Então vamos ver o que os espíritos nos dizem aqui. Primeira pergunta que é feita, né, que Kardec fez para que a gente tivesse uma explanação do que acontece conosco. Podem os médiuns perder a faculdade de que possuem? É uma faculdade, a mediunidade. Então, nós médiuns podemos perder essa faculdade? Se a gente, na maioria das vezes, né, segundo os espíritos nos falam, quando essa mediunidade é ostensiva, ela veio como sendo parte da programação da nossa presente reencarnação. Então, eu não vim com essa mediunidade ostensiva nem à toa, nem por acaso. Nem Chico Xavier, nem Divaldo Franco, nem tantos outros que aí trouxeram esse legado para todos nós. Não é por acaso, isso não existe coincidência, acaso. Então, é algo que já estava programado. Então, na programação da reencarnação deles, eles vieram com essa mediunidade. Então, eles podem perder essa faculdade, né? Já pensou se Chico perde a faculdade mediúnica dele da psicografia? Hoje a gente estava privado dessa belíssima obra que ele nos deixou, né?
e com o nosso querido Emmanuel. Isso frequentemente acontece. Olha as palavras que os espíritos usam com Kardec, né? Frequentemente acontece. O que frequentemente acontece? A perda da mediunidade. Então eu posso perder. Qualquer que seja o gênero da faculdade, qualquer tipo de mediunidade, qualquer faculdade que a mediunidade nos traz a serviço e a trabalho, nós podemos perder. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira, que essa com a causa que a produziu. Então, eu posso ter uma mediunidade muito extensiva, né, para a gente ter exemplos bem claros e bem diretos. Por exemplo, Chico Xavier com a mediunidade dele. Então, ele psicografava aqueles livros todos, né? Então, ele ficou um período doente. Nesse período que ele está doente, essa faculdade ela é suspensa, dá um intervalo para. Eu não tenho condições de fazer o trabalho que eu venho fazendo, então ela suspende por aquele momento. Quando ele retoma a saúde, ele volta com o trabalho que ele fazia da psicografia. E assim todos nós, né? Então, quem está sempre nos trazendo a segurança desse nosso trabalho são os nossos queridos amigos da espiritualidade que fazem parte da equipe que nos assessora nessa caminhada terrena desse momento. Outra pergunta que é feita: estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Todos nós temos o fluido, né, o fluido vital que vem do fluido cósmico universal, e é esse fluido que nos movimenta, esse fluido é que nos faz nos tornarmos seres reencarnados, vivos aqui na Terra, sendo que vivo a gente sempre vai estar, porque o espírito não morre, quem morre é o corpo, né? Então a gente sempre vai continuar, sempre vamos estar vivos. Quando esse fluido se esgota, é o fluido do corpo, o fluido se esgotou, desencarnei, morri, né? Então é por conta disso que é a perda desse fluido, é o desgaste desse fluido que é interrompida essa mediunidade. Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Ora, mediunidade significa a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Então, tudo acontece dentro desse parâmetro. Então, só pode haver mediunidade se houver essa comunicação com o mundo espiritual, porque a mediunidade é médium. Médium significa intermediário. Então, nós somos os intermediários entre a espiritualidade e aqui o plano material. Então, se eu me esgoto com os meus fluidos, que às vezes uma doença você esgota, às vezes até um sentimento de raiva, um sentimento de mágoa, de ressentimento, tudo isso esgota um pouco o nosso fluido vital, né? E a gente pode ficar doente com relação a isso, e aí lógico que essa mediunidade ela é suspensa, né? Mas só existe essa interação, esse intercâmbio entre nós e a espiritualidade por conta da mediunidade que cada um exerce. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se deles, né? Então, se você, e aí daqui depois ele vai falar melhor disso, se você tem essa faculdade, essa mediunidade a serviço do próximo, a serviço do outro e a serviço dos espíritos sofredores, né? Se eu tenho aqui e eu começo a desvirtuar o meu caminho aqui na Terra, os espíritos que me atendem, os espíritos que trabalham comigo, eles se afastam, eles não ficam comigo, né? Eles vão procurar outras pessoas que estão, né, dispostas a esse trabalho.
E os bons espíritos, eles não se afastam totalmente. Eles ficam como que aguardando nós nos melhorarmos, para eles poderem chegarem de novo e poder executar esse trabalho. Porque interessa a população terrena, interessa a população espiritual esse intercâmbio. Então não é abandonado, não quero mais, vou embora, deixa para lá. Não. Sempre tem as oportunidades, mas depende de cada um de nós. Então, se eu não tiver de acordo, por isso que o estudo é muito importante, porque é pelo estudo que a gente vai verificando o que de fato eu preciso para poder fazer um bom trabalho com a espiritualidade. O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que pode causar, né? Então, como eu já falei, vamos ver aqui o que os espíritos nos traz como informação para isso, até, né, adquirindo esse conhecimento, a gente toma mais cuidado, a gente pensa mais antes de fazer determinadas coisas que a gente faz, porque eles vão se afastando de nós, né? À medida que eles vão se afastando de nós, se os meus pensamentos forem pensamentos muito arraigados e voltados às coisas materiais, os outros espíritos, os espíritos equivocados, vão se aproximando de nós. E com o meu pensamento eu vou atraindo. Então, diz o ditado, né? Diz-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Está se falando dos espíritos. Então, é dependendo do meu pensamento que eu vou ter o concurso dos bons espíritos ou dos espíritos equivocados, aqueles ainda não bons, né? E isso depende de quem? Depende deles? Não, depende da gente, né? A gente não pode, isso é uma coisa que a gente ficou muito tempo batendo com os nossos trabalhadores, e com os frequentadores também da casa espírita, aqueles que procuram, agora diminuiu, graças a Deus, muito por causa do estudo, mas havia uma tendência sempre de se culpar o obsessor. Eu fiz assim porque o meu obsessor, como se, né, já se apodera, meu obsessor, né? Não, o obsessor ele se aproxima se eu permito que ele se aproxime, dependendo da minha condição mental. Então eu atraio ou bom ou ruim, é igual aqui na Terra. É igual aqui na Terra entre nós, os encarnados. Eu vou atrair para perto de mim aqueles que são afim das minhas vontades, dos meus pensamentos. Então, se eu tenho muita vontade de beber, se eu bebo, eu vou atrair também quem bebe, quem tem vontade de beber. Para os espíritos é a mesma coisa, não é diferente, né? Até porque tudo isso que acontece aqui é uma réplica do que acontece lá. Primeiro é lá, porque a nossa vida verdadeira é aquela, não é essa, né? Isso aqui é uma passagem, nós estamos aqui com o intuito de evoluir. É o objetivo maior da nossa presença aqui na Terra como espíritos reencarnados. É evolução. Nós estamos aqui para evoluir, nós não estamos aqui para passear. Nem para disputar nada com ninguém, nem para ser melhor do que ninguém, nem para ser rico, nem para ser pobre, nem para ser isso, para ser aquilo. Eu estou aqui para evoluir. Agora, a questão é de que forma que eu posso evoluir? Essa que é a questão. E eu até hoje ainda não vi, eu estudo bastante, que eu gosto muito de estudar, eu ainda não vi nenhum roteiro que me ensinasse a melhorar meu caminho, minha vida, que não fosse a doutrina espírita. Então é com ela que eu consegui sair, né, daquele emaranhado de uma mediunidade aflorada e ignorante, porque ignorava o que era isso, para poder servir a quem eu preciso servir. Ou seja, é algo que me dá como benefício. É algo que me dá como benefício, né? O que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. O que você está fazendo com a sua mediunidade? E é interessante a gente observar, nesses mais de 40 anos, né, transitando na doutrina espírita, né, eu faço cerca de 2, 3 palestras por semana. Então, é algo que, para mim, isso é uma maravilha, porque
o primeiro a aprender sou eu, né? Eu falo primeiro para mim, aliás, eu falo mais para mim do que para qualquer outra pessoa, né? O primeiro ouvido a ouvir é meu. E cada vez que eu leio isso, cada vez que eu estudo isso, eu estou reforçando em mim o que eu quero para a minha vida, né? Então, eu vou tendo cada vez mais a segurança e a proteção desses bons espíritos, porque a espiritualidade, ela investe na gente. Ela, quando percebe que nós temos o esforço de nos melhorar, eles investem na gente, eles ajudam a gente e ao nosso redor também, né? Então, é algo que eu, pelo menos, venho percebido bastante, e conversando com outras pessoas, a gente percebe que todo mundo que está nesse caminho é ajudado de alguma forma, com forças. Eu não vou deixar de pagar as minhas provas, as minhas expiações. Isso eles não vão poder interferir nisso. É algo que eu tenho que passar. Mas agora eu vou passar de uma maneira bem melhor. Então, se eu conheci uma pessoa que a gente trabalhava muito, até lá no Maria Angélica, né? O Cláudio Zanata, era uma pessoa maravilhosa e ele tinha uma moto, né? Ele trabalhava muito, a gente distribuía quentinha, eu fazia aquelas coisas todas que a gente costuma fazer numa casa espírita, né? E ele tinha uma moto. E ele era militar, era todo, né, certinho, não corria, fazia as coisas todas certas. E uma vez, né, ele tinha uma mediunidade a serviço também, e fazia dessa mediunidade um bom serviço, e ele estava passando ali em frente ao Hospital da Lagoa e foi atropelado por um ônibus de moto e caiu, né? E o hospital era aqui, ó, e ele veio aqui na esquina. Pegaram ele, né, levaram direto para o hospital. Olha como é que a coisa acontece. Estava no hospital uma equipe, ele teve machucado na perna. Ele estava no hospital, estava uma equipe que era uma equipe de excelência para esse tipo de coisa, de traumatismo na terra. Já começa por aí, primeiro dado. Segundo dado, essa equipe estava se preparando para fazer cirurgias numa outra pessoa que estava já se aprontando para ir para a sala de cirurgia. Só que houve um problema lá na aplicação dos aparatos para ele fazer a operação foi suspensa. Quem entra? O Cláudio, com a mesma coisa que o outro iria operar, com a equipe pronta para operar. Opera. Qual era o diagnóstico? Perder a perna. Perder a perna. Só que, pela ajuda que ele faz, não sei o quê, ele perdeu 2 dedos do pé só. Então, olha como é que a coisa acontece, e aí que a gente percebe a ajuda desse plano espiritual para todos nós. Por quê? Porque ali estava um excelente trabalhador que atendia muito bem a toda a população carente do Rio de Janeiro, né? A gente trabalhava bastante, às vezes era 500 quentinhas que a gente distribuía no centro da cidade a noite inteira, varava a madrugada distribuindo quentinha e ainda socorria aqueles que precisavam de socorro naquela coisa. Então a gente trabalhava bastante. Então a espiritualidade, assim, olha só, esse daí é um bom trabalhador. Se ele perder uma perna, ele vai ter mais dificuldade para coisar. Não, perde só 2 dedos e está de bom tamanho. E aí ele perdeu só 2 dedos, ficou lá no hospital naval, acho que ele era da parte naval, né? Não, da aeronáutica, ele era da aeronáutica e dirigia até helicóptero, essas coisas todas, né? E ficou bom. Depois fez lá o que tinha que fazer, de fisioterapias, de coisa, disso, daquilo, normal. Ninguém via, porque o sapato cobria, né? E a gente continuou trabalhando no que a gente trabalhava. Eu ficava com ele no hospital, né, de noite, para a família poder descansar, né? E até na minha própria vida eu percebo a ajuda desses espíritos. Eu percebo muito claramente hoje a ajuda deles, o investimento deles para comigo, porque eu não sou lá boa coisa não, mas para eles eu ainda sirvo para alguma coisa, né? Então eles se esforçam por me ajudar e a gente tem que fazer um esforço para ser ajudado, né? Que o inverso também é verdadeiro, viu? Quando não são os bons espíritos, são os outros. E aí a nossa vida vira um pandemônio, né?
O que mais influi para que assim proceda os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. O que você está fazendo da sua faculdade? Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Então os espíritos vão embora. Os espíritos, isso também a gente fala muito na nossa casa. Os nossos queridos espíritos que trabalham conosco, eles não são babás da gente. Eles não vão resolver os nossos problemas. Nem Deus e nem Jesus. Por quê? Isso é muito fácil da gente entender. Depois de muito estudo que a ficha começa a cair, como dizem, né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, se Deus chegar e resolver o meu problema, cadê o livre-arbítrio? Deus, Jesus e todos os amigos espirituais, eles nos ajudam a resolver os nossos problemas, mas se eu quiser. Se eu não quiser, eles não interferem. É diferente dos outros. Querendo ou não, eles interferem. Então a diferença está muito por aí. Então às vezes a gente percebe que a gente quer fazer alguma coisa voltada para o bem, mas tem as nossas dificuldades. Essas dificuldades, elas provêm dos nossos registros das nossas outras reencarnações que por vezes vêm à tona. Ou dessa mesma reencarnação de acordo com o que a gente anda pensando. Então, se eu só penso na matéria, se eu só penso em ficar rico, se eu só penso em ter o cargo que aquela pessoa ocupa e por aí vai, ou seja, inveja, ciúmes, aquisição de poder, riqueza, e essas coisas todas, eu posso até ter tudo isso, mas não é com a ajuda dos bons espíritos, é com a ajuda dos outros espíritos, que um dia vai cobrar da gente. Então a gente tem que ter esse bom senso. O que eu quero? É isso que nós hoje na Terra estamos muito voltados, né? Porque nós tivemos aí um caminho de mais de 2000 anos. Em 2000 anos, quantas reencarnações nós já tivemos? Quem é que pode garantir se quando Jesus esteve na Terra, nós não estivemos lá com Ele? Não numa boa, fomos daqueles que jogou pedra, né? Que xingou, que ajudou, né, a fazer o que se passou com Jesus aqui na Terra, né? Então a gente não tem esse dado muito claro, lembrado em nós. Graças a Deus, a gente esquece tudo aquilo que a gente já fez. Por quê? É como se a gente tivesse que começar tudo de novo, mas agora vamos começar direito. Porque das outras vezes eu comecei de forma equivocada. Tanto é que eu estou aqui hoje. Se eu estou no planeta que é de provas e expiações, boas coisas eu não fiz. Então é algo que eu vou aos poucos tendo que me refazer e tornar a vida cada vez melhor. Mas não é a vida material, é a vida espiritual, né? Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos. Eu conheci alguns médiuns que tinham uma mediunidade, né, ostensiva, uma mediunidade para trabalho, para ajuda ao próximo, muito grande. Mas aí começava a cobrar com relação a isso, né? E aí sofreram bastante, né? Por conta que a mediunidade foi nos dada gratuitamente, então gratuitamente eu tenho que servir-me dela para ajudar as outras pessoas, né? Então serve para ou com propósitos ambiciosos. Quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Ou seja, a gente está fazendo um trabalho mediúnico, e os espíritos estão mandando as mensagens e a gente se nega a distribuir essas mensagens, falar dessas mensagens. Vocês já imaginaram Francisco Cândido Xavier dizendo não vou fazer, não quero fazer? Olha que perda nós teríamos, todos nós. Ele fez a parte dele, que ele tinha que fazer, mas ele tem um livre-arbítrio como todos nós, ele podia dizer não. Kardec podia dizer não.
para compilar a doutrina dos espíritos, né? Porque ele não lembrava, mas a gente vai sendo preparado ao longo das reencarnações para chegar num determinado momento a gente não ter condições de dizer não. Porque tudo aquilo que a gente carrega de ruim em nós já foi extirpado, já foi retirado. Então só nos resta seguir aquele caminho que a gente tem que seguir, que foi escolha nossa. Então é algo que eu fico pensando, nossa, se Chico, Kardec, a gente estaria ainda, né, tateando, a gente estaria ainda rastejando aí com relação ao que significa a mediunidade. Eu não tenho dúvida que a doutrina espírita, não sendo considerada uma religião, uma seita, isso, aquilo, outro, será o futuro para toda a Terra. Mas não, entre aspas, a doutrina espírita, e sim o conteúdo da doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos ensina. Porque enquanto a gente não entender, aceitar a reencarnação, nós ficaremos sem respostas, muitas que necessitamos para poder evoluir. Porque só a doutrina espírita explica o que é perispírito, só ela que explica determinadas questões que a gente precisa aprender para poder entender por que eu estou aqui na Terra, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu nasci, por que eu fui feito. Isso só a doutrina espírita que vai nos levar às nossas respostas. E são essas respostas que nós temos que buscar dentro da gente. A gente tem que parar de pensar um pouco nas questões materiais, aquelas que nos envolvem, como se essas fossem as mais importantes. Então não adianta eu querer ter 3 carros, 10 carros, 3 apartamentos, que eu vou desencarnar, isso tudo vai ficar aí. Eu não vou levar nada disso comigo. Então o meu esforço em uma reencarnação foi tão grande para adquirir bens materiais que eu não deu tempo de adquirir os bens espirituais. Aí quando eu desencarno, 0, não conquistei nada. Aí tem que voltar tudo de novo para poder viver tudo de novo, para poder... Então, por isso que a gente fica nesse vai e volta, para poder evoluir, chegar a essas conclusões, né? E não é fácil, porque nós passamos aí muitos séculos reencarnando e sempre voltado para as coisas da matéria. Era o que predominava e ainda predomina no nosso meio, né? Aos poucos a gente está passando que a natureza não dá salto, de prova e expiação para regeneração. E aí só estará presente no planeta Terra, quando o planeta Terra for em regeneração, aqueles que tiverem energia compatível com um planeta de regeneração. Então, se eu trabalhar bastante o espírito que sou, na personalidade que estou, eu tenho tendências a reencarnar no planeta de regeneração. Se eu não conseguir, eu vou reencarnar num outro planeta que é de provas e expiações. É igualzinho quando a gente está no colégio. Se eu estou na 3ª série e não estudo, eu vou repetir a 3ª série. Se eu não estudo de novo, eu vou repetir de novo. E por aí vai. Só que cada um de nós, o espírito, ele tem a necessidade de saber, ele tem a necessidade de se libertar. E a gente só se liberta quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento, eu não vou conseguir me libertar, porque eu não vou conseguir gerir a minha vida, porque eu não tenho conteúdos internos para poder me aproveitar dessa liberdade. Então, eu tenho que trabalhar isso tudo em mim. Eu tenho que entrar em contato com esses conhecimentos. Daí a importância do estudo na casa espírita. Este dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite. Mediunidade, ele considera aqui como sendo um dom de Deus. Foi Deus que me deu. Então, não é para mim me divertir. E tudo começou, interessante, né, com o divertimento. Tudo começou lá em 1855, por aí, 56, com as mesas girantes lá em Paris, que era um divertimento, que as pessoas iam para se divertir. Até que apareceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um educador, uma criatura de uma inteligência fantástica, falava 6 idiomas com 19 anos.
6 idiomas com 19 anos. Com 19 anos, ele faz o primeiro livro. Com 19 anos, ele monta uma escola. 19 anos, naquela época, quando as necessidades eram muito maiores do que as coisas. Hoje é facílimo você fazer tudo isso. Né? Você vai lá na internet, aí você faz qualquer coisa. Naquela época era uma dificuldade muito grande. Até porque a França passava por um momento muito complicado, muito difícil, com Napoleão I. Depois veio Napoleão II, que era filho de Napoleão I, mas que não deu muito certo, desencarnou mais cedo. E aí vem Napoleão III, que se torna o ditador, piorou tudo. Então era uma época muito tumultuada na França, e foi nessa época tumultuada da França que nasceu a doutrina espírita. Então esse Hippolyte Léon, né, que vem a se tornar o Allan Kardec, como se a vida dele fosse duas coisas, né? Até o ser inteligentíssimo que era, que nasceu numa família de pessoas inteligentes, o pai era juiz, a mãe era pedagoga, era professora, né? Era uma família letrada, intelectualizada, né? E ele começou a pensar, com a inteligência que ele tinha, disse, não, essa cadeira não pode se mover sozinha, isso não pode ser visto apenas como espetáculo, né? Isso aí tem alguma coisa por trás disso. E ele foi estudar, ele foi pesquisar. Ele já estudava magnetismo animal, né? E aí começou a estudar outras coisas para entender que ali tinha um ser inteligente, tinha um espírito mexendo ali, né? E só podia estar mexendo ali porque tinham médiuns de efeito físico, isso a gente vai saber bem depois, né? Tinham médiuns de efeito físico ali que possibilitava isso acontecer. Eu tive uma empregada, eu morava em casa, morei 30 anos na Barra em casa, e aí ela chegava no portão, né, lá no portão, era uma distância até bem grandinha, quando ela abria o portão, a geladeira abria, a luz acendia, a televisão, ela ficava apavorada e a gente mais ainda, porque era uma época que a gente não sabia de nada disso, né? Então a gente começou também a pesquisar, ver, levar ela em alguns lugares, até para ela poder entender o que se passava com ela. Mediunidade de efeito físico, né? Era o que acontecia ali com as mesas, com as cadeiras. E ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar a conhecer os homens a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Temos que colocar isso na nossa cabeça, espírito não é babá. Os espíritos não vão resolver os nossos problemas, Deus não vai resolver o nosso problema. Deus não pode fazer assim e está tudo resolvido, porque senão Ele está interferindo no meu livre-arbítrio, que é algo que Ele me deu. Então, como é que Ele vai interferir em algo que Ele me deu? Nós somos co-criadores deste universo com Deus. Então, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade na formação desse planeta. Então, é algo que cada um de nós tem que fazer. Não é, às vezes, tinha muito, né? Eu acho que não sei se já contei essa história aqui, eu era garoto, né? Estava no ginásio, na minha época era ginásio, hein, gente? Estava no ginásio, né? E tinha que fazer... Ginásio não, já estava no científico. E tinha que fazer as provas, né? Física, química, essas coisas todas, né? E muita dificuldade para estudar. Eu ia numa igreja Santa Terezinha, que ficava perto da minha casa, ali em Botafogo, antes do túnel, né, do Leme. E eu ia lá toda segunda-feira, porque todo mundo dizia que a gente acendendo vela para as almas, né, a gente conseguia o que a gente pedia. E segunda-feira e vésperas de prova, eu ia para lá para acender vela para pedir. Eu já, nessa época, já tinha uma mediunidade um tanto quanto aflorada. E um dia estou lá me acendendo as minhas velas, né, pedindo na Santa Terezinha para me ajudar. Vê se tem cabimento isso. Santa Terezinha vai lá fazer a prova por mim, gente. Aí eu estou lá acendendo a vela, daqui a pouco eu escuto nitidamente uma voz. Vai estudar. Vai estudar. E aquilo me deu assim um nervoso tão grande que eu nem sei se eu acendi a vela ou não. Fui-me embora. Fui estudar. Que é lógico.
Como é que alguém vai me ajudar se eu não me ajudo? Isso serve para a gente aqui agora. Como que eu vou me ajudar se ninguém... Eu vou ficar em casa, na minha rede, e alguém vai me bater na porta e vai me oferecer o emprego dos sonhos? Não vai, gente. Se eu não correr atrás, se eu não for... Porque o mérito, ele tem que ser nosso. Porque se eu for lá, o Espírito me ajuda a fazer a prova, o mérito é dele, não é meu. Então, cadê a minha evolução? Quando eu desencarnar, você diz, olha, meu filho, você tirou 10, o Espírito tirou 10 na prova, mas você tirou 0, então você não evoluiu. Então, volta para a Terra, para poder aprender. Então, os Espíritos é bem claro. A palavra que eles utilizam é esforço. O que importa é o esforço que a gente faz. Ele não está preocupado se eu vou virar anjo, santinho, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Não, eles estão verificando o esforço que eu faço. Se eu faço um esforço por me melhorar, eles vão me ajudar. Agora, se eu não me esforço, acho que devo contar com eles, eles não são babás, eles vão embora. Eles vão embora, eles não passam a mão na nossa cabeça. Isso é lei do engano. Então não adianta ficar com dificuldade, ficar lá orando para Deus, orando para Jesus o tempo inteiro, não sei o que lá, por conta daquilo que você está passando, porque a gente tem que orar sempre, independente do que a gente está passando ou não. Principalmente orar pela melhora do nosso planeta, coisa que a gente não tem o hábito de fazer, né? Pelo menos uma vez por dia, senta, faz como Jesus ensinou, né? Vai para o recolhimento do seu quarto, para onde você quiser, e reza e ora a Deus para o nosso planeta que está tão necessitado, que está tão carente. Mas a gente ainda está muito imediatista, nós estamos pensando apenas no nosso bem-estar. E com os médiuns não é diferente. Então a gente tem que estar toda hora, agora mesmo eu marquei lá na casa uma reunião com os dirigentes das mesas de desobsessão, para a gente repassar tudo de novo, conversar, ver quais as nossas dificuldades, onde é que está tendo isso, para melhorar cada vez mais o nosso trabalho, para facilitar o trabalho dos espíritos. Não pode o espírito que se afasta ser substituído e, neste caso, não se conceberia a suspensão da faculdade? E a resposta é longa. Gente, isso aqui para fazer em 50 minutos, né? Isso aqui é para fazer em 1 ano, só esse tema. Espíritos não faltam, que outra coisa não desejam senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se afastam. Então, aqueles que se afastaram, tem outros espíritos que vão se aproximar. Mas quando que abandona o médium um espírito bom, pode suceder que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium, e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Olha, lógico, se eu sou médium, tenho comunicação com os espíritos, trabalho com a minha mediunidade, se eu não sigo o que eu tenho que seguir para fazer um trabalho bom e ele se afasta, não vai ter mais como. Aí eu posso estar ali fazendo uma psicografia, mas não é Dr. Bezerra de Menezes, é um que se passa por Dr. Bezerra de Menezes, e a gente identifica claramente ali que tipo de espírito está ali, mas não é o tipo de espírito por conta deles, por culpa deles, é nossa. A gente sempre atribui que a responsabilidade, a culpa é dos espíritos. Não, é nossa, né? E a gente só tem aqui 4 minutinhos. Será preciso, então, que mais para a FIES tem que ver a outra. Bom, vamos por ordem, né? Vêm-se, no entanto, médiuns de muito mérito, moralmente falando, que nenhuma necessidade de repouso sentem e que muito se contrariam com essas interrupções cujo fim lhe escapa. Aí os espíritos respondem, né? Para esses médiuns servem para lhes pôr a paciência à prova,
para lhes experimentar a perseverança. Então eles se afastam e os médios estão na sua plena atividade, faculdade, mas eles se afastam para provar, para que eu possa atestar em mim a minha paciência e a minha perseverança naquele trabalho. É também para lhe dar tempo de meditar as instruções recebidas. Por essa meditação dos nossos ensinos é que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que, na realidade, não passam de amadores de comunicações. Nós tivemos aí casos recentes, né, de médiuns com capacidades para trazer, né, material muito, muito bom para todos nós da espiritualidade, mas que se desviaram do caminho, né? Por algum motivo, por vários motivos, que não vou aqui comentar nem nome, nem os motivos pelos quais eles se afastaram. Mas foram médios bem recentes, agora pelo menos uns 4 ou 5, que poderiam estar numa atividade aí muito grande com todos nós, mas optaram por outro caminho, né? Isso aí não é julgamento nem crítica, porque quem faz isso é lá Deus, não sou eu, né? Mas eu só sinto muito que muitos eu conheci, alguns ficaram até na minha casa, né? Mas seriam pessoas que trariam para nós uma boa contribuição, como chegaram a trazer uma boa contribuição para todos nós, mas depois se desviaram, né? Então, para a gente encerrar, com que fim a providência outorgou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Com que fim? Aí olha o que os espíritos respondem. É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Então, é uma missão que nós temos aqui. A gente vai saber isso muito depois, porque quando a minha mediunidade aflorou, eu não tinha noção de nada disso. Eu só vim saber, eu só encontrei todas as respostas quando eu comecei a estudar a doutrina dos espíritos, depois de ter passado por um sofrimento muito grande por desconhecer, por ignorar. Que a gente possa fazer dessas lições, né, a continuidade, ler o capítulo em casa, né, rever, refletir e buscar, de alguma forma, os ensinamentos dos espíritos para que a gente possa completar essa nossa estada aqui na Terra. Muita paz. Agradecemos ao nosso companheiro pelo estudo. É sempre muito bom estar na presença dele. Que Jesus o abençoe. Vamos agora passar para o segundo momento da reunião, que é o momento do passe. A gente vai solicitar aos médios que se posicionem e nós, em nossas residências, da mesma maneira, possamos nos ligar à espiritualidade amiga que, sob a orientação de Jesus, irá nos atender com um passe espiritual segundo as nossas necessidades. Que todos nós possamos ter a certeza que sempre seremos ajudados. Vamos então agora, neste momento, elevar os nossos pensamentos até Jesus e pedir a Ele como médico de nossas vidas, de nossos corpos, que através das mãos amorosas dos médios, os trabalhadores espirituais, sob a orientação de Jesus, possam atender a todos nós e que possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual. Em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, em nome
do médico Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus que é o nosso Pai, vamos dar por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Bem-aventurados aflitos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Como bem disse o nosso palestrante, nosso Bira, irmão querido, não estamos aqui encarnados, nós estamos de passagem e nós estamos aqui para a evolução do nosso espírito. A perda prematura que pode e nos traz muita tristeza, nos traz um saudosismo muito grande, o que pode parecer a injustiça de Deus, na realidade, só pensamos dessa maneira porque não temos ainda a compreensão da doutrina espírita. E a partir desta doutrina é que podemos começar a compreender os ensinamentos de Jesus, o verdadeiro sentido da vida. Como nos diz uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: acreditai em minhas palavras, a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que angustiam as famílias honradas, destroem o coração de uma mãe e fazem embranquecer, antes do tempo, os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um benefício que Deus concede àquele que desencarna e que, assim, fica resguardado das misérias que a vida apresenta ou das tentações que poderiam causar a sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus simplesmente julga que lhe é útil não permanecer mais tempo sobre a terra. Que possamos refletir sobre esse estudo, sobre as palavras do nosso palestrante, que foi magnífica, e que Deus nos permita a vida harmoniosa, tranquila, e que possamos partir para a vida espiritual com bem melhores do que quando aqui estamos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora passar para o momento para ouvir a mensagem do plano espiritual para todos nós. Paz a todos. Meus amados irmãos, estamos nós aqui para ajudar vocês. Não tenham medo. O mundo é de dor, mas vocês são capazes. A fé é fundamental, amados. Eu também, muitas vezes, chorei, me desesperei, mas os espíritos bondosos sempre me ajudaram, me encaminharam. Assim como hoje ajudamos e encaminhamos vocês, por amor, com vontade, com determinação, que estamos juntos
a vocês. Não desistam dos trabalhos que a vocês são direcionados. Nós estamos aqui para ajudá-los, para direcioná-los. São irmãos, quiçá, outrora, família, que não soubemos valorizar. Peçam ajuda. Nós estamos aqui para ajudar, para proteger vocês. São homens, irmãos, que muito faliram. Aproveitem, meus amados. Aproveitem, a hora é essa. Trabalham com amor para o crescimento de vocês. Os médiuns só se elevam espiritualmente se tiverem forças para vencer tribulações da vida. São muitas. Nós, um dia, também erramos. Fomos invigilantes. Mas nós nos corrigimos e conseguimos vencer. Também fomos médios e lutamos contra o mal frequentemente. Os médios não são livres para fazerem o que acham que pode. Se escutarem com atenção, saberão como fazer, como escapar do mal que vos cercam. Como eu tive Emmanuel, que chamava minha atenção todos os momentos. Eu até reclamava, mas me acostumei. Hoje eu agradeço Emmanuel, os guias que cuidaram de mim, que me auxiliaram em tudo que eu ia falar, em tudo que eu ia fazer. Eu pedia ajuda todos os instantes. Como já disse, eu era medroso. Posso dizer, ainda sou. Não trabalho sozinho, trabalho em equipe. E juntos pedimos também preces a vocês. Ai de mim, se não fosse a cobrança de Emmanuel. Vocês, trabalhadores na seara do Cristo, peçam ajuda e nós
o ajudaremos. Não esqueçam, são todos falíveis e são todos como capim. Cuidem-se uns dos outros, sem olhar quem. Trabalhem na caminhada. Há muitas pedras, mas com seriedade e disciplina não cairão, alcançarão progressos em tudo que a vocês for designado. Lembrem, são todos irmãos, filho do mesmo Pai. Lembrem, são todos vigiados pelo mundo invisível que vos cerca, pelo mal que o querem destruírem e pelo bem que os alertam, que os corrigem constantemente, dentro e fora da casa espírita. Leiam, prestando atenção nessas palavras, palavras de encorajamento, de proteção para com todos vocês. Paz, peçam paz pelo mundo, pela terra. Os espíritos que desencarnaram e desencarnarão em meio às guerras são espíritos que, infelizmente, meus irmãos, precisam ainda passar por esses tipos de dores. Quantos sofrem, gritam horrores, ainda sentindo as dores, sentindo seus corpos se desfazendo. Fazem preces, meus amados, por esses irmãos. Façam preces para que corrigem, para que consigam ouvir o chamado divino. Que todos vocês se unam, pedindo sempre ajuda ao Pai, misericórdia para com a humanidade. Junto estamos de vocês, trabalhamos para o Cristo e estamos juntos aos cristãos, Jesus e Kardec, sempre. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. E abraçados por esta mensagem do plano espiritual, só temos que agradecer. Agradecer tudo que aqui recebemos hoje, que nos foi trazido como oportunidades nesta reencarnação. Agradecemos pelo amor divino que envolve a cada um de nós. Agradecemos a esta casa
que nos recebe com amor. Agradecemos a todos os trabalhadores da nossa casa do SEAP. Agradecemos ao nosso altivo, que abraça diariamente a cada um de nós. Agradecemos a Ti, Jesus, pela oportunidade que nos dás. Agradecemos e agradecemos sempre. E agradecemos a Deus, o nosso Pai, que nos criou por amor e para o amor. E em nome desse Pai amoroso, solicitamos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.